Mas afinal de contas, qual foi a primeira coisa que Jó lembra no seu passado? Quem procurava Jó em busca de orientação, de homem respeitado e honrado, como Jó passou a ser visto? E o que refletia o sofrimento de Jó? E o comportamento ético-social de Jó o habilitou a quê? Se essas perguntas lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, nós temos o nosso quiz. O nosso quiz nada mais é do que você já conhece, aquele questionário com 10 perguntas acerca deste tema, para que você verifique como está o nível do seu conhecimento acerca do tema da aula de hoje. Então, recado dado, roda a vinheta. Eu desejo cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e iniciar minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui junto com vocês para mais um EBD Sinopse de hoje. E hoje, se tratando da última lição de 2020, lição que tem por tema geral a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos agora diante da aula de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó. Então, eu já quero convidar você, obviamente, a abrir aí o seu material junto comigo, para que nós façamos a leitura do texto oficial. São alguns capítulos diferentes do livro de Jó, e curiosamente foram 5 versículos de cada capítulo. Então, vamos começar. Jó, capítulo 29, versículo 1 ao 5. Lemos juntos a palavra do Senhor. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Ah, quem me dera se como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Agora, Jó, capítulo 30, versículo 1 ao 5, lemos juntos. Mas agora se riem de mim os de menor idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor. De míngua e fome se debilitam, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhava malva junto aos arbustos, e o seu mantimento era raiz de zangue. Do meio dos homens eram expulsos. Gritavam-se contra eles, contra um ladrão. Agora Jó, capítulo 31, versículo do 1 ao 5. Leiamos. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, a fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se meu pé se apressou para o engano, glória seja dada ao nome do Senhor. Façamos agora a leitura do texto áureo dessa lição, que é justamente o que está escrito em Jó, capítulo 31, versículo 4. Lemos mais uma vez. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Na verdade prática dessa lição, o que nós temos é que a questão de olhar para o passado, ela deve nos servir de recordação de tudo o que Deus já trabalhou em nossas vidas. E o ponto central é justamente de que, conforme Deus fez na nossa vida no passado, Ele certamente o fará no nosso futuro algo novo. Então, os objetivos aqui nessa aula de hoje são 3 a saber. Primeiro, mostrar como Jó lembra esse passado visto
e reconhecido como todos, um homem honrado, e contrastar, fazer um contraste entre o passado e o presente de Jó, de homem honrado e respeitado para agora escárnio social. E elucidar que a insistência na defesa de Jó aqui foi o seu ultimato, o seu pedido de julgamento de fato inocente ou culpado do que lhe acusam os seus amigos algozes. Então, visto aqui os temas gerais, vamos partir agora para a análise dos tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos o seguinte título: Jó relembra a glória do passado. Então, vejamos que a primeira coisa que Jó faz aqui a menção é da sua prosperidade material, mas não de tudo o que possuía. Mas ele fala com saudosismo, um ar de saudade daquela comunhão que ele percebia com Deus. E aqui já acentuando, veja a concepção que Jó tem da comunhão que ele tinha com Deus. Não era literária, não era fictícia, não era coisa da sua cabeça, era real. E essa comunhão, ela tinha como resultado que Deus o protegia, que Deus o abençoava e que Deus orientava a sua vida. Então, essa foi a primeira coisa com que Jó se lamenta, que Jó tem saudade, que Jó sente falta. Depois, ele fala do reconhecimento social, no segundo ponto deste tópico. Ele vai falar porque ele exercia a função como um juiz. Não estamos dizendo aqui que ele era oficialmente juiz, mas ele fazia as vezes do juiz. Por quê? Velhos e jovens buscavam a Jó para ter uma orientação da parte dele. E orientação, diga-se de passagem, que sempre era feita com sabedoria e justiça. Fora isso, Jó sempre teve na sua personalidade a característica de ajudar os mais desfavorecidos, era inerente à pessoa dele. Ele tinha uma justiça social muito ativa, ele era bastante ativo com a sua justiça social. Ele protegia os mais pobres, ele ajudava, ele de todas as formas com que ele via e ele poderia fazer alguma coisa pelo lado menos favorecido, ele assim fazia. E ele ama e foca a questão da justiça. E o comentarista dessa lição, ele passa para nós essa concepção de que ele usa a justiça como quem usa uma vestimenta. E o terceiro ponto aqui deste tópico é justamente uma ponderação que nós devemos fazer aqui, especial. E para ela, eu nem vou abrir parêntese, realmente é especial essa observação. Nós não podemos enquadrar Jó como Jó fosse uma espécie de socialista. Porque, lembrando, o socialismo, para nós, hoje, da forma que é estabelecido, ele não se encaixaria de forma nenhuma dentro da palavra de Deus, na palavra do Senhor. Portanto, o que nós podemos ter aqui não é a política se sobressaindo, sobrescrevendo o que está no texto bíblico. Portanto, essa afirmativa de que Jó fosse uma espécie de socialista, ela não deve prosperar. Superado esse ponto, nós vamos para o próximo tópico. No segundo tópico desta lição, nós temos o seguinte título: Jó lamenta o estado presente. E é aqui que nós vemos um contraste de como o patriarca de Uzi, como este homem honrado, este homem maior do Oriente, tão prestigiado, agora se encontra numa situação tão degradante. Como nós costumamos dizer, Jó chegou agora no fundo do poço. Então, o que mais ele sente é esse desprezo dos jovens e das classes menos favorecidas. É o que nós podemos compreender na leitura do primeiro versículo do capítulo 30 do livro de Jó. E aqui agora existe um abatimento físico e emocional neste homem. Por quê? Porque, assim como afirma o salmista no Salmo 42, versículo 4, que nós vemos que Jó lamenta as suas dores. Na sua vestimenta, nós podemos ver as manchas, o desfoque do seu sofrimento. E diante disso, ele se sente abandonado por Deus. É o que nós podemos perceber, porque é a primeira coisa que ele sente saudade. É da comunhão, é da relação, é da proximidade que ele sente
de estar perto de Deus e Deus perto dele, que é uma concepção diferente de alguns de seus amigos. Então perceba que Jó tinha sua experiência pessoal de como Deus trabalhava com ele, de como Deus convivia com ele. Então, de respeitado, agora ele é escárnio social. Todo mundo agora despreza a Jó. Então, Jó tem essa concepção. A terceira observação que nós temos a fazer acerca desse tópico. Deus abandonou a Jó? Seria esse sofrimento emocional um reflexo desse abandono? Porque, considerando que é de Deus que provém todas as coisas, Jó tem muito claro essa relação. A comunhão com Deus, ela é essencial. Se essa comunhão com Deus, o homem não tem a plenitude das bênçãos, ele não consegue a real e a total prosperidade. Então, diante desse fato, e sendo escárnio social, nós podemos ter aqui uma ideia de como estava debilitado o seu estado emocional. Com isso, nós passamos agora para o último tópico dessa lição, o futuro em aberto de Jó. E o que nós podemos perceber é o seguinte: apesar de Jó estar nesse estado agora, que não é errado o ser humano ele olhar pelo retrovisor e observar o seu passado, de forma nenhuma isso é reprovável, isso é até recomendado, porque dizem a cultura popular que o sábio ele aprende observando os outros errarem. Porque tem outra frase que me recordei agora, que dizem de que você só tem uma vida muito curta para aprender praticando, errando. Então, você não vai ter tempo de cometer todos os erros. Essa é a frase que eu queria lembrar. Ficou meio travado aqui, mas acho que você me entendeu. Então, já que nós não temos tempo suficiente para aprender pelos nossos próprios erros, o sábio ele consegue aprender com os erros dos outros. Então, ele consegue aprender sem cometer o erro. Mas o inteligente, ele consegue aprender com os seus próprios erros. Então, para isso, é necessário ser retrospectivo e analisar onde foi que nós erramos, qual foi o nosso erro. Então, Jó começa aqui a olhar para esse retrovisor, comparar com esse presente tão difícil para ele. Porque aqui eu vou colocar aqui um parêntese, um ponto que eu gostaria de tocar. Na minha concepção, o que eles fizeram aqui não foi abandono. Irmão, você estou até ousado, né? Mas é verdade, veja se você concorda comigo. O abandono, ele é eu deixo você e lhe abandono, eu desapareço. Aqui não houve, na minha concepção, abandono. Uma coisa é não fazer nada, a outra coisa é trabalhar contra. Foi exatamente o que fizeram os amigos algozes de Jó. E aqui vale salientar que veja como a situação de Jó é crítica. Jó, que tanto ajudava, que vestia a justiça como sua vestimenta, e realmente era dedicado a essa parte social, ele ajudou este povo, e esse povo agora está desprezando ele. Os jovens estão rindo dele. Veja que situação agora. Eu acredito que essa falta de reconhecimento, essa ingratidão, tenha doído muito em Jó. Se eles tivessem simplesmente abandonado a Jó, deixado Jó sozinho, para mim, pelo menos, teria sido uma ferida a menos ou menos escavacada. Eu acho que você me entendeu. E ajudou tanto aquelas pessoas próximas e as pessoas deram ingratidão. E ele já se colocando na situação de quem pode abençoar e responder, não responde, não se manifesta. Então, veja como está pesado o estado emocional deste homem de Uzi. Fechado esse parêntese, vamos em frente. Então, Jó ainda vê o seu futuro em aberto. Jó está ancorado na convicção da sua inocência. Jó tem plena convicção disso. E por ele ter plena convicção disso, ele faz aqui os seus contrapontos. Nós podemos ver também que Jó usa esse capítulo 31. Fica evidente o que ele faz do capítulo 31, do versículo 29 ao 31, é se lamentar. Jó começa a falar sobre o seu passado. Mais engraçado que lá no final ele diz: essas foram as
palavras e acabaram-se as palavras de Jó. Porque anteriormente ele diz que faz a sua defesa. Então, fechando o raciocínio aqui, nesse capítulo, Jó pega todos os argumentos dos seus amigos, relembrando aqui todos os pecados graves, começando por defender o quê? Sua defesa da ética sexual, onde ele relata que fez um concerto com seus olhos. Então, seria incongruente, não teria nexo nenhum, ele fixar os olhos em donzelas, porque para evitar a lascívia através do desejo sexual. Portanto, Jó aqui faz sua defesa tranquilamente, alegando sua inocência. Após isso, Jó faz a sua defesa quanto à sua questão ética social, onde Jó diz que pratica exatamente o que Tiago nos aconselha. No capítulo 1, versículo 27, onde Tiago diz que nós devemos visitar as viúvas e os órfãos em situações difíceis e nos guardar contra a corrupção. Então, alegado esse ponto, Jó busca agora cabalisticamente, como forma de ultimato, a resposta de Deus. No versículo 35, ele profere uma palavra muito interessante. Ele diz a seguinte expressão: aqui me dera que me ouviste, se direcionando a Deus. Então, aqui nós vimos a condição deste homem, que outrora uma pessoa importante, privilegiada, e que em qualquer lugar teria rodeado de amigos. E interessante frisar também que todos esses amigos agora se esvaíram. E os melhores amigos de Jó, esses 3 amigos de Jó, os melhores, se compadeceram dele até a hora de começar a abrirem a boca e começar a acusar a situação complicada do nosso patriarca Jó. Então, assim eu encerro a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você não é inscrito no canal, faça isso não. Aí, à sua direita tem um botãozinho aí abençoado com o nome inscrever-se. Se inscreve no canal, dá esse incentivo aqui pra gente. Já agradecendo também você que participa aqui sempre conosco. Um grande abraço da gente. Então, o EBD Sinopse também adverte. Nós não temos a pretensão nem a intenção de que esta aula aqui substitua a sua aula na sua congregação, com o seu professor, com os seus irmãos na escola bíblica dominical. Agora vamos orar, agradecer a Deus por mais um EBD Sinopse de hoje. Maravilhoso e eterno Deus, soberano Pai, gostaria, Senhor, de nesse momento me direcionar ao Senhor, lhe agradecendo por mais uma semana e por mais um EBD Sinopse de hoje. Quero te agradecer, Senhor, por tuas providências, por a tua presença, por estar presente nas nossas vidas, cuidando de cada um de nós e nos livrando de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui é EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.